marido que o recebeu disse: olha, realmente, Deus ouviu a nossa prece e tocou no seu coração, porque era isso que nós estávamos precisando. E ainda tirou um dinheiro do bolso, também foi tocado por Deus, e deu àquele homem. E diria de uma mulher, uma viúva, que está à porta de uma cidade chamada Sarepta, estava indo buscar 2 pedaços de madeira, para ir fazer um pequeno bolo, por meio de um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha que ela tinha em 2 botijas, ia comer o pequeno bolo, ela e o filho iam morrer, porque foi isso que ela havia dito ao profeta. E o que diria do profeta, diante de uma situação crítica, vendo a situação crítica em toda a terra, porque não chovia há muito tempo? O que fez com que ele soltasse uma palavra profética sobre a vida dela? Que a farinha da panela não se acabaria e o azeite da botija também não terminaria até o dia em que o Senhor enviasse a chuva sobre a terra. Que força era aquela? Que poder era aquele que tinha naquelas palavras? O que dizer também de uma viúva que tinha acabado de perder o marido e entregar os filhos para os credores, porque eles estavam vindo buscar os filhos dela, por causa das dívidas. Mas ela vai ao profeta, e o profeta ousadamente envia uma palavra e diz: o que você tem na sua casa? Eu só tenho uma botija de azeite. Pois então vá aos teus vizinhos e peça as vasilhas vazias, até você trazer todas, traga todas as vasilhas. Mas o que dizer daquela mulher que teve a ousadia de ir nas casas dos vizinhos para pedir as vasilhas? Mas ela foi, ela estava movida por uma palavra. E ela começou a encher as vasilhas, segundo a própria palavra do profeta, com uma vasilha de botija, do tamanho daquelas outras, daquele monte de vasilhas que tinham lá. Ela começou a encher com uma botija, ela começou a encher todas as botijas. E o profeta diz uma palavra: vai e vende este azeite, e o que sobrar é para o teu alimento. Amados, espera um pouquinho. Isso é sobrenatural? Isto é sobrenatural. Mas o que movia aqueles homens, aqueles profetas, a declarar aquelas palavras, era o Espírito de Cristo que estava neles, como diz a própria palavra em 1 Pedro capítulo 1, versículo 11. Mas, apóstolo, Cristo não tinha vindo ainda. Mas, eu estou dizendo sobre o Espírito de Cristo. Eu não estou dizendo o Cristo em Jesus, que depois veio sim, depois de 800 anos daquele fato, ele veio. Mas o Espírito já estava neles, para que eles profetizassem através daquele Espírito. Sabe o que eu quero dizer? Eles profetizaram no ânimo, ou no bom ânimo de Cristo. Porque quem tem um bom ânimo é Cristo. Então, abra a tua Bíblia. Porque se esta palavra não te edificar, eu também não sei o que poderá te edificar. Porque está vindo do céu, está vindo do Espírito de Cristo para a tua vida. Hoje é dia dos textos longos. Me aguenta aí. Porque é para o teu bem, para a tua bênção, para a tua vitória, para o teu renovo, para o teu fortalecimento e para a missão que você tem ainda nessa terra por meio de Deus. Amém? Marcos capítulo 6, de 30 a 56. Uau! Mas eu leio rápido, você tem que me acompanhar. Amém, mano? Graças a Deus eu leio rápido. Isso aí é a força do Senhor. Aleluia! Vamos ver esse negócio. Vamos ver como é que está a sua vida para que mude essa situação. Mude o ânimo. Porque muito está no
dobre ânimo, ou seja, num mau ânimo, não no bom ânimo. No ânimo da terra, não no ânimo do céu, não no ânimo de Cristo. Agora você vai entender o negócio. Vamos lá. Os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinha feito e ensinado. Eles estavam vindo numa missão a qual o próprio Senhor Jesus os tinha enviado para esta missão. E eles chegaram. 31. Ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então foram sós no barco para um lugar solitário. A multidão viu-os partir e muitos o reconheceram e correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Jesus, descendo do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Então passou a ensinar-lhes muitas coisas. Ao declinar a tarde, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os, para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem para si o que comer. Ele, porém, lhes respondeu: dai-lhes vós de comer. Disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 denários de pão para lhes dar de comer. Ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhes que se fizesse assentar a todos em grupos sobre a relva verde. Assentaram-se, repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. Ele também repartiu os 2 peixes por todos. Todos comeram e se fartaram, e os discípulos levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Imediatamente obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando por sobre o mar e queria passar à frente deles. Mas quando ouviram andar por sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos ouviam e estavam aterrorizados. Mas ele logo lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. Entre si ficaram atônitos, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, onde o coração deles estava endurecido. Estando no outro lado, seguiram para a terra de Genesaré e ali aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu a Jesus, e correndo toda a terra em redor, começaram a trazer os enfermos em leitos ao lugar onde ouviam que ele estava. Acho que vocês já estão adivinhando, não. Mas já estão começando a entender. Onde quer que ele entrava, em cidades, aldeias ou campos, colocavam os enfermos nas praças, rogavam-lhe que ao menos os deixasse tocar na hora da sua veste, e todos os que tocavam saravam-se. Não vou pregar sobre cura. Irmãos, que vigor era aquele? Que ânimo era aquele? Que força era aquela? Porque veja bem, Jesus tinha mandado os 12 para uma missão, para curarem, para limparem leprosos, para ressuscitarem mortos, para pregar o evangelho. Ele tinha dito uma instrução: ide somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vamos lá. E Jesus ficou com uma multidão. Ele não foi dormir. Ele não foi descansar. Ele não foi tirar férias. Ele não foi para Honolulu. Ele estava com uma multidão. Porque quando os discípulos chegaram, Jesus já estava com aquela multidão. Está escrito aqui: vinde vós aqui à parte de um lugar deserto e repousai um pouco, porque haviam muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Tinha muita gente que eles atendiam, que iam e vinham. Eles estavam atendendo, Jesus já estava atendendo antes dele. Então os discípulos entraram também juntos naquela situação e começaram a atender as pessoas que iam e vinham. E aí?
E Jesus mesmo falou, vamos para um lugar solitário para nós descansarmos, vamos repousar, Jesus disse. Lógico, evidentemente já havia uma fadiga, já havia um cansaço sobre eles. Então eles foram. 33. A multidão viu-os partir e muitos os reconheceram e correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Para um pouquinho, eles foram descansar, mas quando eles chegam no local solitário, onde eles iam repousar, chega lá, já tem uma multidão esperando, meu Deus. Qual seria talvez a nossa atitude? O que diríamos? Diante de um cansaço, de uma grande fadiga, e a gente chega naquele lugar para descansar, chega lá e tem uma multidão. Não seria um grande problema? Não seria um fato, um acontecimento para que muitos ficassem desanimados ao ouvir a multidão? Com certeza muitos diriam, e agora? O que eu vou fazer diante disso? Estou cansado, estou fatigado. E aí viria uma palavra, estou desanimado. E havia aquilo. Quantos de nós muitas vezes falamos, não aguento, ainda tenho tanta coisa para resolver, para encarar, estou desanimado, não dá. E nós falamos facilmente, estou desanimado ou estou cansado. Nós falamos com uma velocidade impressionante diante de certos fatos e acontecimentos, e coisas que nós pensamos que não podemos, mas nós em nós mesmos não podemos. Mas eu estou falando de outro tipo de ânimo. Porque o nosso mesmo, o ânimo do homem, não é o bom ânimo. E aí o que aconteceu? Olha o que Jesus sentiu, amados. Diante de uma multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, porque era esse o número de pessoas que estavam lá. E que chegaram antes deles, correram atrás, queriam ser atendidos, queriam continuar a serem ministrados. E que paulada! Mas aconteceu algo no 34, Jesus descendo do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles. Preste atenção, porque esta é uma chave. Quando o teu coração for movido de compaixão, ou melhor, quando você tiver compaixão, o ânimo vai ser o ânimo de Cristo na sua vida. Porque você vai estar olhando para Cristo e vai ter a compaixão que Ele teve. Isso vai estar em você. E quando você é movido por esta compaixão, você é imediatamente renovado. Aleluia. Não tem jeito de você não ser renovado. Você é renovado, amados. E aquela compaixão que você tiver vai te mover a ministrar, a resolver qualquer situação que seja na sua vida. Você vai enfrentar não no teu ânimo, mas no ânimo de Cristo. E ele ministrou aquela multidão, e ele continuou ensinando a palavra. Só que os discípulos estavam juntos, e também eles tinham que estar fortalecidos, mas eles estavam debaixo do ânimo de Cristo. Porque eles já tinham ido lá, pregar em muitos lugares, voltaram e continuaram a atender junto com Jesus. E foram lá, e tinha aquela multidão, e Jesus começou a ministrar, porque ele sentiu aquela compaixão. Isso automaticamente veio sobre aqueles homens, que continuaram ali com Jesus, e Jesus ministrando e curando, profetizando. Uau! E começou a vir a tarde começou a declinar, já era tarde, e os próprios discípulos não queriam encarar aquela situação. Eles pensaram, puxa, vai ver, e se o mestre nos mandar ir para a cidade, buscar pães e peixes e outra, não temos essa quantidade de dinheiro. Eles começaram a olhar para a circunstância, eles começaram a focar o problema, tiraram os olhos do mestre e começaram a focar neles mesmos, na força deles mesmos. E aí foram dizer para Jesus, e aí mestre, olha, já é tarde, manda eles embora, para eles aos aldeias, nos campos, para eles comprarem o que comer. E Jesus manda uma palavra, dai-lhes voz de comer. Uau! Porque é isso que Deus fala para nós, faz, vai você, vai nessa força,
porque o Senhor não está conosco. Amados, mas parece que tem vezes na nossa vida que nós nos esquecemos que Deus está conosco, e tiramos olhos disso, e nos esquecemos dessa palavra, e vamos em nós mesmos. Por isso que dizem Provérbios: se no dia da angústia a tua força for pequena, quão pequena será a tua força? Quão pequena será a tua força? Ah, é assim, se no dia da angústia te mostrares fraco, eu estou consertando o negócio, quão pequena será a tua força? Porque se você se mostra fraco, o bicho percebe, aí que ele vem com pressão sobre a tua vida. Aí a tua força vai ser pequena. Mas, aí Jesus já sabia o que ia acontecer, amados, porque eles não iam ter jeito. E eles falam: não tem jeito, como é que nós vamos poder dar? Nem tem 200 denários, não é suficiente para comprar tudo isso. Quantos pães tem? 2 peixinhos, 5 pães. Manda aqui. Só que, vamos nos organizar em grupos de 100, em grupos de 50. Teve mais um tempo, eles tinham que organizar. Imagina se eles estavam cansados. Como será que eles estavam? E o próprio Senhor Jesus, diante de todo aquele trabalho que ele ainda ia ter, de já ter ministrado durante todo o dia, já tinha estado lá ministrando aquela multidão que ia e vinha, e aí diante dessa situação, depois de ter ministrado tanto e curado tantos, mas era a compaixão. A compaixão, amados, te leva em lugares que você não imagina. Agora, quando vier qualquer seta de desânimo na sua vida, começa a pensar o seguinte: quantas pessoas estão piores do que eu? E eu aqui, estou olhando para baixo, estou aceitando essa situação, e estou tirando os olhos de Cristo, e estou recebendo no meu próprio ânimo, que não é o bom ânimo. Começa a ter compaixão das pessoas. Começa a olhar com compaixão para as pessoas. Amados, nós somos egoístas demais. Mas pastor, às vezes eu passo por situações difíceis. Mas é o seguinte, não pare de pensar na sua situação e comece a pensar na situação dos outros, do próximo. Comece a olhar para eles. Porque tudo que você quiser que os homens façam para você, faça você para eles. Aí está a chave, amados. É essa chave que estava com Jesus, e por isso ele continuou trabalhando, e abençoou aqueles pães e peixes, e mandou que fosse distribuído, e eles levantaram no fim 12 cestos cheios de pedaços. A compaixão pela qual moveu Jesus, fez o milagre. A compaixão faz com que os milagres aconteçam, aleluia. Como o homem que foi tocado para levar lá o galão de leite, ele foi movido por o quê? Pela compaixão. E aí Deus pôde falar com ele, pôde enviar a ordem ao Espírito dele, para que ele obedecesse. Aleluia. Já pensou? Ou seja, a gratificação que veio sobre a vida daquele homem, aquilo gratificou, por ele ter ouvido a voz de Deus, e ter obedecido e viu que deu certo. Meu Deus, grande é o galardão daquele homem, grande é a vitória daquele homem, você pode ter certeza, ele vai ser muito mais abençoado do que ele imagina. Aleluia. Agora olha só, Jesus despediu no final da tarde, estava chegando às 6 horas da tarde, Jesus começou a despedir as multidões. Despedir em torno de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Uau! Ele foi despedir. Como é que é isso? Explica para mim, pastor Orlando. Como é que é isso? Que ânimo é esse? Esse é o ânimo de Cristo. Cristo não estava em Jesus, este ânimo estava nele, amado. Agora, este ânimo está em cada um de nós. O problema é que nós não olhamos para isso e preferimos tirar os olhos disso.
Não é à toa que diz a palavra, em Hebreus capítulo 12, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. O mundo está olhando para nós, as regiões espirituais estão olhando para nós, mas no momento que a gente tira os olhos de Cristo, nós começamos a padecer, começamos a sofrer, começamos a ser oprimidos. O que as pessoas vão dizer de nós? Mas se você continuar e entender que daquela situação Deus vai fazer uma grande obra, porque cada um tem uma missão aqui. Cada um tem uma missão. Agora, o fato é você buscar essa missão, que o Senhor entregou nas tuas mãos. Você está num corpo, você está ligado num corpo, que é o corpo de Cristo. Você está ligado ao ministério que tem uma visão e tem uma fatia na face da terra para implantar essa visão, para manifestar o reino ali. Então cada um de vós tem uma missão. Agora esta missão que cada um de vós tem, precisa ser movida de compaixão. Porque tem muitas vidas esperando que a tua compaixão as atinja. E elas possam conhecer o verdadeiro amor de Deus. Aleluia. E Jesus despediu aquela multidão, amados. Quando ele despediu, ele mandou já os discípulos irem adiante dele. Ó, pega o barco e vai embora. Deixa eu aqui. E ele continuou despedindo a multidão. Terminou de despedir a multidão. Subiu ao monte para orar. Aí já tinha se passado, faz a conta, já uns 2, 3 dias. O que é isso? Pastor, eu não aguento. Aguenta. Você vai ver que se aguenta, amados. Começa a olhar para ele. E ele subiu ao monte, tem que subir ao monte. Tem que subir. E chegando lá que ele ia orar. Aí ele subiu, chegou lá no lugar onde ele ia orar e começou a orar. E diz a palavra que ele desceu de lá, era a 4ª vigília da noite. Mas antes ele olhou lá para o mar. Que visão, hein? Olhou lá para o mar e viu que os discípulos estavam fatigados de remar contra o vento. Eles não aguentavam mais. Eles estavam desanimados, sim, Jesus estava longe deles. Até então estavam debaixo do ânimo de Cristo. Mas de repente Jesus se afastou, foi lá orar. E se você contar as vigílias, o tempo que ele orou, das 6 às 9 é a primeira vigília, das 9 à meia-noite é a segunda vigília, da meia-noite às 3 é a terceira vigília, e das 3 às 6 é a 4ª vigília. Então, durante a 4ª vigília, que ele desceu do monte para ir lá para o lago da Galileia, para o mar da Galileia, então você pode calcular tranquilamente 10 horas de oração no monte, depois de tudo aquilo que ele tinha feito. Espera um pouquinho, irmãos. Vamos parar de reclamar? Vamos redobrar o ânimo e buscar o ânimo em Cristo, porque lá está o bom ânimo. Amém? Você pode ter certeza disso. Começa a olhar para ele. E aí ele desceu depois de 10 horas de oração e foi andar sobre as águas. Já pensou o renovo que estava sobre ele? Mas pastor, ele era o filho de Deus e nós somos o quê? Filhos da sogra? Filhos da vizinha? Somos filhos de um pai de amor, diz a palavra. O nome dele é amor. Diz lá em 1 João capítulo 4, Deus é amor, esse é o nome dele. Deus é amor, ele se chama amor, paizinho, porque ele é amor. Por isso você pode chamá-lo de paizinho, papai. Quando você declara isso, você começa a ser renovado, amados. E vem aquela compaixão, e você começa a olhar para as pessoas com compaixão. Porque nós estamos caminhando no meio do mundo selvagem. É a selva de pedra. É aquele que xinga, é aquele que blasfema, e você tem que encarar todas essas coisas. É aquele que quer avançar sobre você, é aquele que quer declarar palavras contra você. É a situação do parente, é a situação de muitas pessoas que estão em tua volta, e você tem que encarar várias coisas, as coisas que vêm também do lado do inimigo para te colocar para baixo. Mas eu quero dizer algo para você, que a palavra levanta o abatido de espírito, aleluia.
Seja levantado o teu ânimo hoje, porque a palavra de Cristo que você está recebendo, sim, porque eu estou aqui através do Espírito de Cristo, eu estou declarando a palavra debaixo deste poder. Amado, se você não for renovado, eu não sei então o que eu preciso fazer para você ser renovado, mas entenda, receba o bom ânimo de Cristo e olha para isso em nome de Jesus, aleluia. Agora é o seguinte, ele chega lá e recobra o ânimo deles, porque eles estão mal. E olha ainda para aquele homem, Jesus, caminhando sobre as águas. Ah, o fantasma! Chama Jesus de demônio ainda. Porque fantasma é demônio, sinto muito, mas é mesmo. É um demônio! E Jesus, calma! Não se apavore, tem de bom ânimo. Ele estava dizendo sobre o ânimo dele, tende esse bom ânimo. Aleluia! Subiu para o barco, e o que aconteceu? Eles chegam lá, do outro lado, e muita gente fica sabendo, saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e correndo toda a terra em redor, começaram a trazer os enfermos e leitos do lugar, onde ouvia que ele estava, amados, veio uma multidão ainda, depois de tudo aquilo, e ele teve que atender, ele teve que ministrar cura, ele teve que ministrar a palavra, e as pessoas corriam para ser curadas, e ele curava. Ah, meu Deus, porque ele curava, porque ele tinha aquele ânimo ainda, compaixão. Dê um aplauso a Jesus. Amados, nós estamos diante de tanta brutalidade deste mundo, porque está cada vez pior. Você começa a olhar para as aberrações, as atrocidades, as coisas estapafúrdias que estão acontecendo por aí. De repente você vê um noticiário, lá na Somália, um terrorista, um grupo terrorista vai lá e solta uma bomba terrível, mata 300 pessoas de uma vez. De repente você olha lá o outro noticiário, lá em Mianmar, e vê uma mulher carregando um filhinho no colo, um neném no colo, porque tinham acabado de jogar aquela criança numa fogueira. E muitas crianças sendo atiradas nas fogueiras. O que é isso? Você começa a olhar em tua volta, você só vê coisas terríveis, desgraças. E aí, mas apóstolo, como é que eu vou ter um bom ânimo? Tenha compaixão, e imediatamente você estará debaixo do ânimo de Cristo. Ei, xarabacai! Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Sinto muito. Foi isso mesmo. Então não tem escapatória de nós não termos compaixão, porque isso vai renovar a tua vida. E quando você começa a ministrar alguém e que a pessoa está debaixo de um desânimo, você começa a ser renovado, porque você está ministrando o poder da palavra. Você não está, muito embora às vezes você também está debaixo de uma situação difícil, mas entenda uma coisa, a compaixão por aquela pessoa que está debaixo de um desânimo, debaixo de uma situação terrível, vai começar a te renovar, porque você vai começar a ministrar aquela pessoa, amado. Isso é cura, isso vai te curar. E aquele que tem depressão vai ser curado por isso, em nome de Jesus, tenho certeza. Sabe por que as pessoas ficam deprimidas? Porque começam a aceitar certas situações, começam a aceitar o mundo na vida delas. O mundo está levando muitas pessoas a ficarem deprimidas. Escuta o que eu estou falando. Porque elas ficam embaraçadas demais com as coisas dessa vida. Foi o que Jesus falou sobre as coisas dessa vida. O que são as coisas dessa vida? O desejo da tua alma, da tua carne, a concupiscência dos olhos, o desejo de tudo aquilo que você vê, e a soberba da vida, porque muita gente pensa que sabe muita coisa e não sabe nada. Aquele que pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Todos os tesouros da ciência e da sabedoria estão ocultos em Cristo Jesus. Dá licença. Se a pessoa diz que sabe alguma coisa e pensa que aquela sabedoria terrena, que é diabólica, que é infeliz, a palavra diz isso, ela está se enganando, amados. Ela está indo para o buraco cada vez mais.
Mas quando ela começa a olhar com outros olhos, começa a entender, para um pouquinho, eu tenho Cristo na minha vida, eu preciso mudar de postura. Eu preciso mudar a minha maneira de pensar, porque a minha maneira de pensar está se conformando com as coisas desse século. Por isso que eu estou ficando abatido, por isso que eu estou ficando oprimido. Amados, para de se envolver tanto com as coisas dessa vida. Mas eu trabalho numa empresa em que o chefe é terrível, a situação é terrível, tem problemas terríveis, mas ali que você vai exibir o bom ânimo de Cristo que está na sua vida. Ali que você vai ser luz, amado. Aproveita essas situações difíceis e começa a expressar aquilo que você tem. Porque se você começa a aceitar a situação que está acontecendo, você vai ficar que nem aquelas pessoas, porque você vai pegar o espírito delas. Mas não é esse espírito que você tem. Uau, não é. Vamos ver onde fala do bom ânimo. Abra no livro de Josué, capítulo 1, versículo 6. Aqueles homens já tinham o ânimo de Cristo. Você vai ver, você vai entender isso. Amém? Aleluia. Por que que Deus diz isso para Josué? Vocês vão entender. Tem muita gente precisando de nós. Muita gente. Nós não vemos porque estão olhando só para nós. Por isso que nós não vemos. Mas quando você começa a tirar os olhos de você e começa a colocar os olhos nas pessoas que estão esperando que algo aconteça na vida delas, a situação muda. A ótica na sua vida muda. Amém? Você está bem? Amém. Glória a Deus. Amém. Não tem de bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo. Deus falando para Josué. Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Olha o que ele disse. Tu, Josué, o negócio é contigo. Fará este povo, tenha compaixão desse povo. Olha para esse povo que está esperando de você, Josué. Eles estão olhando para você. Porque eles sabem que você está no lugar de Moisés agora. O que Deus diz antes para ele: olha, Moisés, meu servo, já foi. Ele morreu, cara, porque você está olhando para lá. Ele estava abatido, Josué, ele estava oprimido. Mas Deus vê aquela situação nele e falou: para de pensar em Moisés. O negócio agora é contigo, Josué. Há um povo que está olhando para você, espera de você. Pega este povo e atravessa o Jordão e toma posse da terra. Aí ele fala: tem de bom ânimo. Eu recebi essa palavra hoje. Tem de bom ânimo. O que Deus estava falando? Ânimo de Cristo. Você está no Espírito de Cristo. Tem de bom ânimo. Quando aquele jovem rico foi procurar Jesus para saber como ele deveria herdar a vida eterna, ele disse: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que me chamas bom? Ele não podia se intitular bom naquele momento, porque se Jesus recebesse aquele elogio, ia entrar corrupção no coração dele. Bom, só tem um que é Deus. Então o bom ânimo só tem um lugar em Cristo. Quando você começa a visionar Cristo, quando você começa a estar focado em Cristo, o bom ânimo começa a te atingir, porque a compaixão que está em Cristo começa a te envolver, amados. Então Josué tinha que ter compaixão daquele povo. Esse povo não pode ficar assim, ao relento, desse jeito, marginalizado. Tem um povo aí, por isso que Deus diz: faça este povo herdar a terra. O negócio é contigo. 7, tão somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e de noite. Por que Deus está falando isso para ele? Porque é o seguinte: em tudo aquilo que Moisés tinha escrito, estava o profético de Cristo. Porque Jesus mesmo disse àqueles dois que estavam indo a caminho de Emaús, e Jesus já tinha ressuscitado, se pôs no meio dele, começou a andar com eles, e começou a ver o desânimo daqueles homens, que até murmuravam, e disse: olha como vocês são tardios para entender tudo aquilo que deveria acontecer com Cristo.
que Moisés já tinha dito. Moisés falou, os profetas falaram. Mas eles não estavam olhando para aquilo. A mesma coisa, olha para aquilo que Moisés escreveu, medita naquilo, porque ele está falando lá sobre o Messias que haverá de vir. Começa a olhar para aquilo, começa a meditar, Josué. Veja que poder tem isso, tem estas palavras. E aí no versículo 9, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Ele fala de novo sobre o bom ânimo. Oh meu Deus. Davi chama Salomão, porque Salomão ia herdar o trono do pai. Ele fala algumas coisas sobre a construção do templo em Crônicas, 1 Crônicas 22, 13. Olha o que ele fala. São poucas vezes que você vai ver dito na palavra o bom ânimo, porque está falando de Cristo. 1 Crônicas 22, 13. Ele está dando instruções para Salomão. Eu estou te dando uma instrução hoje. Esforça-te, tem de bom ânimo. Então prosperarás, se tiveres cuidado de guardar os estatutos e o juízo que o Senhor mandou Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo. Davi sabia o que ele estava falando, porque ele tinha vivido naquele bom ânimo de Cristo. Quantas palavras proféticas ele declarou sobre Jesus que viria nos Salmos, nas palavras que ele declara amados do Senhor. Ele fala, tendes bom ânimo para Salomão. Olha, você vai andar neste ânimo de Cristo, porque aí você vai prosperar, porque aí você vai ter vitória, e você vai fazer o que eu estou te falando. 2 Crônicas 32, 7, o que aconteceu quando aquele rei da Síria queria invadir Israel, invadir Jerusalém. O que foi que o rei disse? O que foi que Ezequias disse? 2 Crônicas 32, 7. É isso mesmo? É isso mesmo. 2 Crônicas 32, 7. Você já foi lá correndo, ela já pôs lá, né? Por isso você está falando é. Obrigado por tudo. Eu tenho bom ânimo, fica tranquilo. Eu sei que você já estava vendo, falou, eles estão querendo tirar uma com a minha cara. Mas eu tenho bom ânimo. Aleluia. Olha o que ele diz, esforçai-vos e tende bom ânimo. Por que ele falou aquilo? Olha o que ele vai falar depois. Não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois conosco há um maior. É o maior do que o que está com ele. Por isso que ele pode dizer, tem de bom ânimo, porque vocês têm um maior. Amado, às vezes você pode estar diante de uma multidão de problemas, que nem eles estavam, diante de uma multidão de soldados. Uma multidão de pessoas cujo rei era um tremendo de um homem endemoniado até o fio do cabelo. Era um principado. E ele já tinha dito um monte de coisa que ia arrasar com aquela nação, porque nenhuma nação tinha podido resistir aos ataques de Senaqueribe, que era o rei da Síria, e todas as tropas que estavam com ele. Mas veio a palavra para o povo, tem de bom ânimo, porque o que temos é maior do que aquele que está com ele. Então a palavra, Paulo disse isso também, aquele que está em ti é maior do que aquele que está no mundo. Entenda, quando você estiver encarando qualquer coisa, aquele que está em mim é maior do que isso. Isso não é nada diante daquele que está em mim. O inimigo está querendo tirar uma comigo, mas eu vou pisar em cima dele, porque eu estou em Cristo, eu tenho o ânimo de Cristo na minha vida, aleluia. Eu não vou desanimar, não vou me abater, eu não vou ficar prostrado diante disso, mas muito pelo contrário, eu vou me esforçar, porque eu sei que para Deus eu já venci essa, aleluia. Ai, ai, ai. Olha o que Jesus disse para aquele paralítico. Sabia lá quantos anos ele estava paralítico, numa maca, numa cama. Mateus, capítulo 9, versículo 2. Aleluia. Não, para aqui. Vamos lá. O que ele disse para ele? Alguns homens lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo Jesus tão grande fé,
disse ao paralítico, ele viu a fé dos outros, não do paralítico, a fé dos que carregaram aquele homem, 4 homens. Filho, tem de bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Olha, tem de bom ânimo, o ânimo que eu tenho está em você agora. Tem de bom ânimo. Teus pecados estão perdoados. Chegou a tua hora, a hora da tua cura. Eu declaro em nome de Jesus, chegou a tua hora, amados. Chegou a tua hora. Estava ministrando ontem na intercessão profética. E não é hora de falar isso, mas é o seguinte. Está vindo uma unção aí, se você estiver fora de posição, você não vai receber. Uma unção tão grande, que vai restaurar todas as coisas. E vai vir nesse tempo, por que Deus vai manifestar neste tempo? Porque é o pior tempo que o mundo está vivendo. Porque o diabo está pisoteando muita gente, está fazendo coisas terríveis. Você acha que Deus está quieto diante de tudo isso? Tudo bem, tudo tem um momento. Mas é neste tempo que vai vir algo muito denso e forte da parte do Senhor. Eu não tenho dúvida disso. Este é o tempo que vai acontecer o que diz em 1 Coríntios 2,9, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o que jamais tocou o coração do homem, é aquilo que ele tem preparado para aqueles que o amam. E eu te dou um conselho, comece a buscar a face do Senhor como nunca antes. Comece a buscar com muito clamor, com muito fervor, comece a buscar para que você receba o que Deus tem preparado para este tempo. Vai ser uma unção muito especial, amado. Você vai ver o que é prosperar. Eu não estou falando só financeiramente, mas prosperar na paz, prosperar no Espírito, prosperar nas coisas do Senhor. Você vai avançar muito, porque este é o tempo de nós avançarmos. Aleluia. Então vamos lá. Em Marcos 6,52, que ele fala para eles, tem de bom ânimo, sou eu. Cristo está falando no teu espírito, tem de bom ânimo, sou eu. Sou eu. Não é esse problema que se tornou um fantasma na tua vida que vai te destruir. Não é essa situação na sua casa que se tornou um fantasma na sua vida, como um monstrengo que vai te destruir. Não é aquilo que estão te dizendo por aí, que não vai dar certo, que vai te destruir. Não é aquilo que muitas vezes o inimigo está lançando no teu pensamento ou na tua mente, que vai te destruir, dizendo, puxa, não tem mais jeito, não dá para continuar, não dá mais, eu vou chutar tudo para o alto, eu não aguento mais, eu vou parar por aqui. Não é isso que vai te destruir, não. Isso não vai poder te destruir, porque é um maior em você, há algo novo que Deus está preparando para a tua vida. Aleluia, saiba disso, amado. Lucas 8,44, olha o que Jesus diz para a mulher que tinha um fluxo de sangue. Amados, aquela mulher, só 12 anos tinha um fluxo de sangue. 12. Imagina como ela estava raquítica, pastor Ronaldo. Talvez ela nem conseguisse mais andar direito. A palavra diz que ela já tinha gasto todos os recursos com os médicos. Vai saber se ela não tinha procurado os encantadores e outras coisas. A gente não sabe. Não diz isso, mas ela já tinha gastado todos os recursos. Imagina o ânimo daquela mulher, 12 anos. Agora pensa aqui comigo, 12 anos sem poder entrar numa sinagoga, 12 anos sem poder ficar perto do marido, perto dos filhos, porque a mulher que tivesse naquele tempo com as regras, ela era considerada imunda. Agora imagina 12 anos sangrando. Ela não podia chegar perto de nenhum sacerdote, de nenhum fariseu, de nenhuma família, de nenhuma pessoa que soubesse que ela estava assim, porque as pessoas se afastariam, porque ela era considerada imunda. Já pensou como estava aquela mulher? Aquela mulher estava com depressão, aquela mulher estava oprimida, estava amargurada, abatida, mas de repente ela soube, olha, está vindo um homem aí, é Jesus. É o Cristo. É o Cristo de Deus que está vindo aí. Então ela
teve que se esgueirar para passar no meio daquela multidão, porque era uma grande multidão que apertava até os discípulos. Você imagina o esforço, e ela já no ânimo de Cristo, porque certamente aquela mulher pensou, ele é o Cristo, eu vou chegar lá e vou tocar nas vestes dele, e quando eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. E ela foi, ela conseguiu chegar até lá, porque foi uma missão também chegar até lá, no estado em que ela estava, com certeza, como eu falei, raquítica, magra, já tinha perdido muito sangue, mas ela conseguiu chegar. E aí no versículo 48, então ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Tem bom ânimo. Dê um aplauso a Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Agora, antes de Jesus subir, ou melhor dizendo, antes dele ir para a cruz, ressuscitar e subir aos céus, ele fala aquela versículo célebre para os discípulos, João 16, 33. Ele disse para nós. Só que às vezes nos esquecemos disso. Isso precisa estar bem vivo na nossa mente, no nosso coração, amados. Porque você não vai ser destruído. Aquilo que quer te destruir é que já foi destruído há 2000 anos atrás. Disse-vos estas coisas, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Lógico, nós passamos. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Está dizendo, olha para mim. Você tem o que eu tenho. Tende o meu ânimo. Foi isso que ele queria dizer. Tende o meu ânimo. Está vendo que eu venci o mundo? Tende o meu ânimo. Porque certamente a fé que ele nos imputou, a fé que ele nos conferiu, também faz com que vençamos o mundo. Isso está em 1 de João, capítulo 5. O que vence o mundo? A nossa fé vence o mundo. Portanto, quando você olha para isso, por que não ter esse bom ânimo de Cristo em nós? Se Ele está em nós, amados. Cristo em nós, a esperança da glória. Ah, uma esperança que ninguém pode roubar de nós. Pensa um pouquinho nisso. Há uma glória que está vindo, há uma glória que se espera, e o Deus que é infalível, que é impossível que ele minta, ele disse isso, foi ele que disse, e ele é verdade. Por que eu vou crer naquilo que se aproxima de mim, querendo me derrubar, e sabendo que não vai me derrubar, porque eu tenho algo que é muito maior que isso. Fecha os teus olhos. Como eu disse, chegou pessoas com desânimo aqui. Outro dia eu cheguei aqui. Eu ainda estava meio fraco por causa da enfermidade, meio assim, em estado de prostração, porque a enfermidade deixava assim. Eu ia pregar, foi à noite. Espera um pouquinho, Pai. Eu tenho o Senhor em mim. Eu sei que a hora que eu subi naquele púlpito e abri a minha boca, pela compaixão que eu tenho por essas pessoas que vieram aqui para ouvir a Tua palavra, o Senhor vai me renovar. Não deu outra. Eu subi no púlpito, e comecei a abrir a minha boca e veio o renovo. A palavra fluiu. A própria palavra profética fluiu. A unção veio. Amados, porque Deus não falha. Ele quer ver você dar o passo. Ele quer ver você tendo coragem de enfrentar, de encarar, porque aí Ele dá a vitória. Ele não quer ver você recuar e ter medo. O que Davi disse?
ainda que um exército acampe-se ao meu redor, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Que é isso, gente? Antes de Jesus vir. Contigo, Senhor, passo por meio de um batalhão. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Começa a olhar para essas palavras. Aí está o ânimo de Cristo. Aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, me guia em águas tranquilas, e por amor do seu nome, ele endireita as veredas do meu caminho. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o seu cajado e a sua vara me consolam. Oh, ele prepara uma mesa diante dos meus adversários, porque eram muitos adversários de Davi. Era terrível a perseguição sobre Davi. Saul queria matar, tinha o perigo dos filisteus, e de tantas coisas, os perigos de morte que ele passava. Mas ele disse: o Senhor prepara uma mesa diante dos meus adversários, e unges a minha cabeça com óleo. Aleluia! Certamente seu amor e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e morarei eternamente na casa do Senhor. Começa a olhar para essas palavras, amado. Ei, ainda que os astros se abatem, ainda que a terra se transmude, há um rio cujas correntes alegram a cidade do Altíssimo. Nós somos a cidade do Altíssimo, amados. Ainda que a terra se transmude, para um pouquinho. Salmo 46, há um rio cujas correntes alegram a cidade do Altíssimo. E o Senhor está comigo, Ele está sentado no seu trono, Ele é a minha paz, a minha segurança, Ele é a minha vitória, o meu consolo, a minha fortaleza, Ele é a minha luz, Ele é a minha videira verdadeira, Ele é a minha rosa de Saron, Ele é meus lírios dos vales, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus dos deuses, autor e consumador da minha fé, o Alfa e Ômega, o prometido das nações, o Todo-Poderoso de Israel, o Santo dos santos, aquele que venceu todas as guerras lá na cruz, despojou principados e potestades, triunfando deles na cruz. Ele riscou o escrito de dívida que era contra mim, cravando na cruz. Aleluia! Ressuscitou a terceiro dia para me dar a vida e vivificar a sua palavra. Oh, glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, te louvarei enquanto viver. Assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma clama por ti, tem sede de ti. Aleluia, Jesus. Dê um aplauso a Ele. A Ele. Aleluia. Amém. Amados, não tira mais os teus olhos do reino de Deus. Entenda de uma vez por todas, para mim não ficar falando todos os cultos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Jesus disse: não vos preocupeis com as coisas dessa vida. Quer ver de comer, vestir, beber? Olhe para os lírios do vale, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como algum deles. Qual de vós com as suas preocupações poderá acrescentar uma hora sequer ao curso da sua vida? Olhe para as aves. As aves, elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, todavia o vosso Pai Celestial as alimenta. Quanto mais vós, Ele diz para os discípulos: olha, essas preocupações são para os gentios, aqueles que não me conhecem. Aqueles que não conhecem ainda, eles ficam preocupados. Agora, espera um pouquinho. Não é lícito que você fique preocupado. Não é. Porque isso são para aqueles que não conhecem o Senhor. Porque, ele disse ainda, porque o Pai sabe de tudo aquilo que vocês precisam. Mas, eu vos digo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. O que ele está dizendo? Na própria oração que você faz, você já pode ali começar a buscar primeiro o reino de Deus. Não vá orando por você logo de cara, nem pela tua família. Começa a orar pelos povos, começa a orar por aqueles que estão
desesperados, órfãos, viúvas. Começa a orar para aqueles que estão marginalizados, para os necessitados. Começa a orar por Mianmar, começa a orar por Somália, começa a orar para a Etiópia, para a Argélia, começa a orar pelo Brasil, por aqueles que ainda estão lá no Nordeste, nos confins lá do Brasil, que não conhecem ainda a Cristo, pelas tribos indígenas. Lá e por fim, você ora pelos teus familiares. Isso é buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, amados. Escuta o que eu estou falando, pastor. Você está sendo muito duro. Não, não sou duro. Quem fala isso é Jesus. Ele falou: Pai sabe do que você precisa. Mas não buscar para você primeiro. Vai buscar para o reino em primeiro lugar. Amados, tenha mentalidade de reino. Sabe por quê? Porque se você tiver a mentalidade de reino, o próprio Pai vai te considerar rei. Príncipe é rei. Amém? Príncipe é rei. Sinto muito, ele falou isso. Príncipe é rei. Se nós somos cordeiros de Cristo, nós somos reis também. Porque nós reinamos com Cristo Jesus. Pelo amor de Deus, nós reinamos com Cristo Jesus. Se nós reinamos com Cristo Jesus, vamos olhar como Ele olha. Vamos olhar para aqueles que precisam, amados. Vamos ter compaixão. Isso é buscar primeiramente o reino de Deus. Aí você vai ver o que é suprimento que Ele vai te dar. Mas não faça isso como um negócio, porque Deus conhece o teu coração. Faça isso porque Jesus falou. E aí Deus vai acrescentar. Acrescentar é dar em abundância. Ah, você precisa. Muito bem. Você está pensando no reino. Você está indo falar de mim para aqueles lá, para os necessitados. Você está levando cestas básicas para eles. E está levando o meu amor para eles. Espera um pouquinho. Eu vou acrescentar. Se você já tem, eu ainda vou acrescentar. Amém? Dá um aplauso a Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, amado? Amém, querido? Os planos de Deus não poderão ser impedidos. Amada, tua vitória está garantida pela obra da cruz. Não pense que Deus se esqueceu de ti ou do problema que você está passando. Deus sabe. Começa a dobrar os teus joelhos e começa a falar com o Pai de uma forma diferente. E eu vou te dizer mais. Não demora muito. Porque há coisas a caminho. Deus manda te dizer isso. Xalabasta. Sim, é verdade. Labrastar e canta, labaxar. Deus vai trazer a luz de um projeto no teu coração. E não é para você, para o reino de Deus. A luz de um projeto vai te erguer, vai te edificar. É algo que Deus vai trazer muito forte no teu coração. É algo que vai impactar a sua vida e vai dar um sonho para ela, para comprovar o que Ele vai te dar como um projeto com relação ao reino de Deus. Receba esta palavra. Tem algo que já está borbulhando aí. Labaxar e canta, lababaxar, labastar e canta. Amada, você é luz lá no meio dos teus. Deus tem uma obra para trazer avivamento no meio deles. Entenda? Começa a focar os teus olhos diferentes de como você estava focando. Começa a ter compaixão. Tenha compaixão. Entenda que muitos estão andando sem discernir a esquerda e a direita. Começa a amá-los. Ame-os mesmo. Porque Deus vai começar a fazer milagre ali no meio deles. Lá abraço. E vai começar a trazer mesmo. Porque é uma unção que o Senhor está determinando a marchar a casa. Deus vai mudar a sua vida. Você que pensa que não. Você pensa que não. Mas Deus pensa que sim. Se abra aquilo que o Senhor quer fazer mesmo. Se abra. Corre para se abrir aquilo que o Senhor quer fazer. Porque grande é a obra. Lamassurianda, lamaxera. Recalabassurianda. Você, o Deus, o Senhor te levanta como um grande empreendedor do reino de Deus. Você já está
está percebendo o que Deus está fazendo na tua família? Você já está percebendo? Isso é o poder de Deus. Isso não sou eu, não é ninguém aqui. É o poder de Deus. Um abraço, então. Se Deus está querendo fazer isso porque Ele tem uma obra, Ele tem um propósito, porque Ele tem uma missão que está colocando nas tuas mãos, você vai começar a ouvir, discernir a voz do Espírito. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amanda. Há uma grande porta se abrindo, viu? Deus sabe todo o teu histórico, desde que começaram os apertos, os ataques, as perseguições, portas que se fecharam porque não quiseram abrir. Mas sabe quem tem a chave? É Ele, é Deus. E a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Uma porta está se abrindo, o Senhor entra, porque eu estou abrindo, vai adiante, não temas, o Senhor é contigo, esforça-te, tem bom ânimo. Deus está te levantando como uma intercessora. O Senhor manda dizer, orações que você fez foram corretamente levadas ao trono de Deus. O Senhor vai começar a responder. A partir do mês que vem, Deus começa a responder as tuas orações. E grande é a obra no meio dos teus. Entenda isso. Lamassuriano, eu vejo a glória do Senhor, eu vejo cultos acontecendo, eu vejo pessoas se convertendo, aleluia. O Senhor está te desamarrando do teu passado definitivamente. Entenda que você pensa das coisas que aconteceram, você fica conectado lá. O Senhor definitivamente, você precisa entender isso. Não vos lembreis das coisas passadas, não considereis as coisas antigas. Eis que faço novas coisas. Será que não percebem? Para isso na palavra, Isaías 43, 18. Leia até o 20. Você vai receba esta palavra. Deus está colocando um cajado nas tuas mãos, Ele manda te dizer isso. Você vai pastorear, você vai ministrar lá na Juliana, porque isso já está no teu coração. Você vai pastorear pequeninos, você vai pastorear adolescentes, você vai falar a boa palavra do Senhor para eles, Lamassu, porque a compaixão vai crescer no teu coração. Lamassu, Deus não se esqueceu disso, a tua chamada está valendo e o cajado está sendo dado, aleluia. Xerenaná, receba o novo de Deus na sua vida para você ministrar debaixo do poder e da revelação, que não vai ser mais no teu conhecimento, vai ser no conhecimento do Espírito. O Senhor diz para ti, começa a andar no Espírito de Deus, começa a andar, labraçulhando, caminhando na nova posição que você precisa tomar a partir de hoje, porque o Senhor vai largar o teu caminho, o Senhor vai te dar revelações profundas para que você as pregue. Muitos estão esperando, contando com as tuas pregações, porque serão coisas novas. Receba essa palavra, homem. Seja ousado. Deus está falando, seja ousado. Não perca este tempo. Não perca tempo, porque o Senhor tem pressa. É urgente e é emergente. Abra a tua boca que você vai ver. Faça esse teste. Abra a tua boca e comece a declarar, porque começarão a vir palavras. Aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu interior. Lavaçurianda, lavaxé. Você está absorvendo tudo que está vendo, recebendo, sendo ministrado, muito embora pareça que seja muita coisa. Os discípulos ouviram Jesus pregar de noite. Os discípulos estavam com Jesus de noite, acampavam com ele, dormiam perto dele. Tomavam café da manhã com Jesus, depois iam comer alguma coisa com Jesus. E Jesus estava sempre ministrando e operando sinais diante deles. E tantas coisas que eles ouviram, parecia que eles jamais poderiam absorver tudo aquilo. Como eu ouvi tanta coisa, Jesus prega de noite, Jesus. Como é que eu vou entender isso? Como é que eu vou poder compreender todas estas coisas? E Jesus disse para eles, perto da cruz, eu vou mandar o Espírito Santo.
outro Consolador. Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele vier, vos guiará em toda a verdade e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos disse. Para um pouco. Quando eles recebessem o Espírito Santo, aquilo ia avivar tudo aquilo que Jesus tinha dito a eles, amados. E Pedro começou a pregar naquela unção, porque aquilo foi avivado no seu espírito. Não se preocupe, que aquilo vai começar a vir, e de repente se tornarão rios de água viva, e aquelas pessoas receberão. Então aproveita o intensivão que vocês estão passando, aproveita mesmo, queira, tenha sede, fome, aleluia, porque vocês vão precisar. E quando abrirem a boca lá, vão abrir a boca na unção, no poder de Deus. Entendam, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser ministradas e libertas, porque é isso que Deus quer fazer. Entenda o que Deus quer fazer com vocês, aleluia. Amados do Senhor, Deus está derramando avivamento para despertá-lo. Deus quer despertar a tua vida, Deus quer te despertar. Entenda, você tem um espírito que não é espírito do mundo, não é o espírito do mundo que é mundano, é o espírito de Deus, espírito de paz, amor, fortaleza, esse é o Espírito Santo. O Espírito da revelação, Espírito do poder, receba o Espírito do poder. Ana, há um incêndio no Espírito no teu coração, porque o teu coração se derrama muitas vezes dentro do Senhor, e você almeja que a obra seja feita lá na tua casa, lá em muitos lugares. Você tem clamado, e o Senhor manda te dizer, o teu clamor chegou até Ele. Teu clamor chegou até o trono de Deus. Os rios de água viva vão fluir. Não pensa que tu és tímido, você não é tímida. Mas quando você abrir a tua boca, debaixo da unção do poder de Deus, você vai ver como as pessoas vão parar para te ouvir, vão reconhecer que você está no Espírito de Deus falando. Receba, você vai começar a ver cura no meio dos teus próprios familiares, porque vai ser a compaixão, a unção de Deus que vai começar a fluir do teu interior. Aleluia! Desperta, começa a ser ousado, intrépido no Espírito, labrasturiando, e buscar fervorosamente, porque Deus vai começar a te usar. Deus vai começar a te usar para falar, para ministrar, para orar por muitos. Porque o Senhor não falha, não entenda. Não é você, não é você. Não pense em você, mas eu não. É o Espírito Santo. É o poder de Deus. É o poder de Deus, Josué. Não é você. Não é você. Começa a falar, Senhor, és tu. É o Senhor na minha vida, não sou eu. Eu preciso de ti, eu dependo de ti. Sem ti nada posso fazer. Começa a falar isso com o Senhor. Você vai ver o que vai lhe acontecer. Não é você. Não é você, menina. Não é você, o Espírito Santo. Começa a buscar a Deus como nunca você buscou, porque Deus tem um propósito contigo. Começa a clamar, começa a almejar, começa a ter sede e fome, porque Deus quer te visitar. Ele manda te dizer isso. Deus quer te visitar na madrugada. Deus quer trazer experiências a ti, lamassurianda, porque é uma missão para contigo. Deus está me dizendo que você vai começar a orar diferente. Orar diferente. É o poder de Deus. Muita gente está esperando isso. Muita gente. Aleluia. Há uma unção, uma vestimenta nova. Há uma unção nova. Há algo novo. E o Senhor diz, avança, caminha. Lavasturi canta, labraché. Porque o Senhor vai cumprir. O Senhor é Deus, o Senhor é infalível. A obra é grande ainda. Há uma caminhada extensa ainda pela frente. Aleluia. Há algo maior, amado. Deus está querendo a tua busca. Deus está querendo o teu clamor nas madrugadas. Que Ele vai te encher de unção. Há uma unção reservada para ser manifesta em ti. Labrasturianda lamanai. E as tuas palavras e pregações vão ser novas.
vão ser ungidas, vão ser ousadas, porque vão ser pelo Espírito. Labastuca, nebialaba, receba. Você vai começar a gerar frutos. Ministros vão sair de ti, ministros da libertação vão sair dos teus dons, intercessores proféticos. Alabasturicanta, alabasturicanta. Escuta o que eu vou te dizer. Deus está te levando a um alinhamento, mas Ele está esperando na tua casa clamar, você clamar junto com Ele. Clamar, clamar, porque é hora de Deus manifestar o avivamento. Lamassurianda, é hora de Deus manifestar um poder que ainda Ele não deu, Ele não proveu, mas este é o tempo. Labasturicanta, lamacha, entenda, o Senhor vai te renovar lá. Fala para a tua família, fala para o Roberto, o Senhor vai nos renovar. Quando estamos nele, Ele nos renova. Lamassurianda, e vocês vão vencer cansaço, vocês vão vencer obstáculos. Por isso o Senhor manda te dizer, não se preocupe mais com as finanças, porque Deus vai suprir de uma forma surpreendente. Labastoricanta, está chegando a vossa hora. Recalabassuriando, alinhamento. Alinhamento, Deus está falando de alinhamento com Cristo, alinhamento com o trono. Labrasturiando, alinhamento, porque está chegando a hora. Labassurianda, labasturianda, lamahai. Você começar a falar e a ministrar de uma forma muito diferenciada, e você mesmo vai perceber, o Espírito Santo está me tomando. O Espírito Santo quer nos tomar, está chegando a hora dele nos tomar. Muitos vão ser tomados pelo Espírito Santo. É o poder do avivamento. Pastor, receba, dê um aplauso a Jesus, aleluia, glória a Deus, amém, amado. Pode ficar de pé. Declara o avivamento na sua casa, o avivamento lá onde você trabalha. E quem vai levar o avivamento lá onde você trabalha? É pelo poder do Espírito. Você vai levar o avivamento. É no alinhamento com o Senhor. Lamassurianda, te prepare para que as grandes coisas se manifestem, porque este é o tempo, amados. Podem ter certeza disso. Labassu, enquanto muitos estão combalidos, muitos estão desanimados, há o ânimo de Cristo na sua vida, para que você veja a maior glória de Deus já manifesta neste tempo. Receba a cura no meio dos teus, receba a nova porta aberta e grande porta que o Senhor está se abrindo. É o portal de Deus que está se manifestando na tua vida, na tua casa, e onde você colocar a planta dos teus pés pelo Espírito, grandes coisas vão acontecer, aleluia, Jesus, amém, amados. Tem recado aí,